Forte, deputado federal, PMDB, Ceará. Muito obrigado pelo jovem. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde. Boa tarde, minha querida deputada Alice Portugal, que preside esse trabalho. Valorosa deputada do Estado da Bahia, deputado Rogério Marinho, do nosso vizinho Estado do Rio Grande do Norte. Professor Luiz Cláudio Costa, aqui representando o nosso ministro da Educação. Professor Dr. João Batista de Souza, Dr. Gustavo Romero e essa jovem, bela e ardorosa líder, Leia de Souza Oliveira, da FASUBRA. Amigos e amigas, quando esse debate começou, comigo, né, eu peguei do meio para o fim. Quando eu, na segunda semana de fevereiro, quando fui designado para ser o relator da matéria, até porque eu não sou da área de saúde, eu fui gestor em saúde pública, mas não sou de formação da área de saúde, fui me aprofundar sobre o assunto. E o primeiro lugar que eu fui buscar informações foi lá de onde eu vim. Bati as portas da Universidade Federal do Ceará, a minha escola, a quem eu devo muito na minha formação, inclusive de caráter, e fui recebido pelo reitor, Dr. Josualdo Farias, e junto com todo o corpo clínico do Hospital de Clínicas da Maternidade Escola Assis Chateaubriand e pelos diretores da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará. E lá fui mais ouvir do que falar, até porque eu estava chegando no assunto, estava me inteirando, querendo saber. E o que eu presenciei durante o debate de uma manhã inteira, inclusive com a participação de servidores e dos estudantes do Centro Acadêmico, 12 de maio, foi exatamente uma preocupação muito grande com relação à crise geral que o Hospital de Clínicas e a Maternidade Escola viviam. Apesar de ter me sentido muito orgulhoso, porque lá fui informado que o Hospital de Clínicas Walter Cantídio é o 4º hospital do país em excelência em transplante de fígado e rim. E isso me encheu de vaidade, como bom cearense que eu sou. Mas, ao mesmo tempo, me alertou para uma preocupação muito grande. Primeiro, a questão da fragilidade financeira, da sustentabilidade dos hospitais de clínica e maternidade escola. Um déficit mensal da ordem de R$1.300.000 e uma preocupação muito grande por parte da direção do hospital, que era obrigada todo mês a retirar mais de 40% do seu custeio para o pagamento de folha de terceirizados. Aprofundando o debate, o que nós fomos percebendo é que essa característica ia se repetindo a cada um dos locais que a gente visitava e com cada um dos protagonistas com os quais a gente conversava sobre a matéria. Tive reuniões com a Andifes, com 9 reitores na minha sala representando a Andifes. Tive reuniões com diretores de diversos hospitais universitários do país. Tive várias audiências públicas. Não me furtei a nenhum debate, só faltei um de quinta-feira. E peço até desculpa aqui a Luciene que eu não fui, porque foi exatamente no dia crítico da minha gripe, essa onda de gripe aí. E eu estava com medo que ela virasse pneumonia. Na quinta-feira fiquei em casa para me tratar dela, porque eu não estava conseguindo falar mais. Mas a realidade é una. Temos um ponto diferenciado, que é o HCPA, Hospitais de Clínica de Porto Alegre, e os demais, quase todos, numa situação muito comum, muito uniforme com relação às suas diversas situações. Não tem grandes diferenças nos demais com relação à crise financeira, à precariedade da contratação dos terceirizados, a questão da formação, a preocupação com os questionamentos da medida provisória. E aí fui me debruçar sobre a medida provisória, sobre como a gente entendia que era a melhor maneira de consensuar aqueles problemas
vistos, revistos, falados, e aqui novamente expressados por alguns que me antecederam, e como essa medida provisória 520 poderia resolver alguma dessas pendências. A medida provisória 520, ela não se pretende nem resolver o problema da crise da saúde pública do país, nem se pretende resolver o problema das universidades brasileiras. A medida 520 se pretende resolver um problema pontual, originariamente em cima do acórdão do Tribunal de Contas da União, com o qual, pelas informações obtidas junto ao governo federal, inclusive relato do ministro da Educação, Fernando Haddad, na última audiência pública que nós fizemos, e eu fiz questão que ela fosse conjunta, Comissão de Educação e Comissão de Saúde. Eu convidei o ministro Haddad aqui para vir conosco debater o assunto. Ele colocou que esse debate é um debate que já tem 10 anos, sobre essa questão da crise dos hospitais universitários, e que o modelo que foi encontrado para resolver o problema e para responder a um acordo do Tribunal de Contas foi exatamente esse modelo que já existe hoje no HCPA. E aí, mais uma vez, tomamos a iniciativa de convidar todos os deputados da Comissão de Educação e da Comissão de Saúde para que fizéssemos uma visita ao HCPA em Porto Alegre. E lá me deparei com uma realidade totalmente diferente do que eu tinha visto nos demais locais que eu visitei. O HCPA é tido, inclusive lá relatado, como um dos 5 melhores hospitais do país. E todas aquelas preocupações que nós levamos das audiências públicas, dos debates com os quais nós fizemos, foram plenamente respondidas satisfatoriamente. O corpo clínico de direção do hospital é todo ele preenchido pelos professores concursados da Faculdade de Medicina. São 256 professores que direcionam todo o trabalho que é feito ali na complementação do ensino em sala de aula. A forma de escolha do corpo diretor do HCPA é feita pelo Conselho Universitário, após uma eleição entre os professores e os servidores do HCPA, levada ao reitor e ao Conselho Universitário para aprovação. A porta do hospital é aberta, não é seletiva com relação a quem procura essas unidades para tratamento de saúde, né? E atende a todas as especialidades que o curso de medicina oferta com relação à formação dos médicos ali, estudantes, que são mais de 600 estudantes que frequentam por semestre a formação, por ano, a formação naquele hospital. Além do grau elevado de excelência tecnológica, patentes internacionais reconhecidas, produção científica incomparável com os demais hospitais universitários, pelas apresentações que nos foram trouxe, inclusive, como quem, até brinquei ali na Comissão de Saúde, o que os olhos não vê, o coração não sente. E eu fiz questão de trazer tanto o diretor da Faculdade de Medicina, como o diretor do hospital, para uma audiência pública conosco aqui, na semana passada, para debater o assunto. E também para responder, mais uma vez, a todos aqueles questionamentos que eram feitos por todos os interessados, por todos os protagonistas nessa questão da universidade. Eu entendo e tenho um compromisso com a Universidade Autônoma. Desde a minha formação, sei que a universidade não pode fugir da autonomia, porque senão ela deixa até de ter o conceito de universo, de universidade. E fiz questão de colocar peremptoriamente na medida provisória o respeito à autonomia universitária. No pré-relatório, que eu inclusive já distribuí com todos os líderes do governo, e agora está com todos, até da oposição já distribuí também. Eu fiz um pré-relatório, que eu fechei agora no fim de semana, mandei esse pré-relatório para todas as lideranças aqui da casa, de todos os partidos, e todos os membros da Comissão de Educação e Saúde, para que eles pudessem também fazer sugestões, porque a gente pretende, até o final dessa semana,
ter o pré-relatório pronto para caso necessite ele ir a plenário, a gente cumprir a nossa tarefa como deputado, cumprindo os prazos pré-estabelecidos pela liderança do governo para apresentar em plenário. E posso garantir a vocês que há também uma certa mistificação com relação a alguns pontos. Porque, por exemplo, se o corpo diretivo, se quem determina as ações, se quem indica a direção é a universidade, não tem como essa universidade não manter autonomia sobre essa força de trabalho. Não tem como. Se, por outro lado, há a garantia dos recursos, hoje tão necessários para manutenção dessa estrutura e para um disciplinamento, porque o que a gente percebe também, e percebi com muita clareza, é que cada universidade contrata de uma forma diferenciada. Tem delas que é fundação, tem delas que é OS, tem delas que é ONG, tem delas que é terceirização direta. E o deputado Chico Lopes estava comigo no Ceará. Mais 5 minutos. Quando uma servidora, há 12 anos do Hospital de Clínica do Ceará, chegou para mim dizendo que não tinha vínculo nenhum. Ela todo mês passa na tesouraria, recebe um cheque e vai para casa cobrir as despesas orçamentárias dela e sobreviver com aquele cheque que ela recebe todo mês lá na tesouraria do hospital. O que é mais grave ainda. E isso requer uma organização. O governo aqui entra como um organizador de uma situação totalmente desconforme, né, uma verdadeira miscelânea de formas administrativas de gerenciar esses servidores que precisam de respeito e dignidade. Eu acho que esses 26.500 servidores, inclusive tem coisa muito engraçada nesse processo. Tem universidades que todos são contra, tem universidades que todos são a favor. Eu recebi manifestações, inclusive desse tipo, porque querem ver regularizada a sua situação. Muitos estão dependendo até de empresas terceirizadas que vira e mexe aqui em Brasília, a gente presencia muito isso, desaparecem, deixam de pagar seus servidores, e é uma intranquilidade, uma insustentabilidade ainda maior. Cada contrato, cada convênio entre a universidade e a EBC terá uma formatação própria, em cima daquelas demandas daquela universidade e em cima do que o Ministério coloca como importante dentro dessa contratação. A EBC terá um estatuto, o que nós estamos votando aqui na medida provisória é uma autorização para que o Executivo possa criar essa empresa. O Poder Legislativo não cria empresa, quem cria empresa é o Poder Executivo. A garantia total, inclusive coloquei que as ações são inalienáveis, elas não podem ser vendidas em mercado, né? Fiz questão de fortalecer no corpo da medida do projeto de lei que as ações não podem ser comercializadas, ou seja, elas são 100% da União, a empresa é 100% pública, né, sem ter possibilidade de comercialização. Todas essas questões relativas à proposta financeira, dotação orçamentária, cronograma, planejamento, deverão constar exatamente do Estatuto da EBC. O controle social está garantido com a participação do Conselho Federal de Medicina, com a participação do Conselho Nacional de Saúde, com a participação da FASUBRA, com a participação, que vai ser convidada, é lógico que se a FASUBRA não quiser ir, ela não vai, com a participação da OAB. Então vai ter um controle social, além de um Conselho Administrativo. O Conselho Administrativo é o MEC e o Ministério da Saúde, para dar a garantia, inclusive um termo usado pelo ministro Fernando Haddad, que agora os hospitais universitários têm pai e têm mãe, né? A saúde, que nunca tinha tido responsabilidade com relação à manutenção dos hospitais universitários, passa a tê-lo, né? Então, as responsabilidades meio a meio, porque o usuário, o que se beneficia do hospital universitário é o usuário do SUS, todos nós sabemos disso, né? No caso lá de Porto Alegre, realmente tem 11,4% dos atendimentos do ano passado não foram SUS, foram conveniados, né? Mas isso também não impede que um conveniado entre no hospital universitário hoje e seja lá atendido. A gente sabe que tem muita gente que vai no hospital universitário, inclusive nas alta e média complexidade, se tratar
porque muitas vezes o seu cartão de saúde não preenche esses requisitos, né? E basta ele dar uma informação que não tem cartão de saúde, que ele é atendido se o hospital tiver portas abertas para qualquer pessoa que o procurá-lo. E por último, quero dizer também que nós estamos muito tranquilos com relação à formatação do encaminhamento que está sendo feito. Eu acho que o debate é rico, eu acho que a comunidade acadêmica tem que ter uma presença muito mais forte e espero, confiante, que a gente tenha condições de dar um saldo de gestão com relação ao futuro. Eu acho que ninguém pode ficar preso às amarras do passado. Eu não tenho vergonha de copiar aquilo que é bom e nem aquilo que está funcionando bem. Eu acho que as experiências são válidas exatamente para serem depuradas, e aqui a gente tem que ver o contexto não só do servidor, mas o contexto da universidade e da sociedade como um todo. Meu muito obrigado e estou aberto para o debate. Obrigada ao relator. E vamos, então, persistir no debate e, inclusive,